Feliz Páscoa para todos, feliz dia da ressurreição para todos. Eu estou fazendo esta série de mensagens sobre Efésios, e esse texto que eu vou ler agora, que continua a nossa leitura de Efésios, eu sei que vocês estão estudando Efésios na escola dominical, né? Depois da minha mensagem pela manhã, domingo passado, veio um professor, inclusive, me agradeceu. Eu agradeço porque o senhor já deu minha aula toda. Eu nem preciso quase falar hoje. Mas sempre há, não é o que falar, sempre há o que acrescentar. Eu quero ler com vocês os versículos do capítulo 4, a partir do verso 22. E aí, como hoje é o domingo da ressurreição, eu quero justamente destacar nesse texto a relação dele com o episódio da ressurreição e essas aplicações muito concretas para a nossa vida. Nós hoje estamos comemorando, celebrando, são duas datas que a cristandade como um todo celebra ao longo do ano, que é o Natal e a paixão e ressurreição de Cristo. São os dois momentos ápice do calendário cristão. Esses dois momentos, eles estão mostrando a vinda de Cristo ao mundo, a encarnação do Filho de Deus, a sua manifestação junto a nós e depois o cumprimento mais essencial da sua missão, que foi a sua morte e a sua ressurreição. E o calendário cristão, então, ao longo dos tempos e em todos os lugares do mundo, centralizam essas duas datas, como datas bastante paradigmáticas. O Natal, simbolizando justamente o início de tudo, e a morte e a ressurreição de Cristo, a culminação de tudo. Nós caminhamos, então, entre esses dois polos. Então, de maneira mais específica, hoje nós estamos celebrando a ressurreição. Qual é a mensagem da ressurreição? Muita coisa se fala a respeito do sentido e do significado da ressurreição. O fato de Jesus Cristo ter se erguido dos mortos e ter voltado à vida. Eu tenho dito que Efésios circula e se circunscreve em torno do capítulo 2, versos 8 a 10. A graça de Deus se manifestou e agora nós somos feitura sua para toda boa obra. Então esse é o eixo de Efésios. E tudo que Paulo fala antes disso e tudo que Paulo fala depois disso tem a ver com isso. Tem a ver com esse eixo. Tem a ver com essa centralização da mensagem da carta aos Efésios. Então, uma das decorrências disso, de Deus ter manifestado a sua graça para que nós nos tornássemos feitura sua, nova criação dele, novos seres dele, é justamente a maneira como isso se projeta na nossa maneira de ser e de pensar. É por causa disso que Paulo, então, no capítulo 4, nos versos 22 a 24, ele diz assim: quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo ser, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Mas o que eu quero destacar mesmo, e que eu acho que, de alguma forma, se encaixa muito bem nesse contexto da ressurreição que comemoramos hoje, é o verso 23. O fato de termos sido chamados para sermos renovados no modo de pensar. Essa expressão, ter a nova mente, ter a nova mente,
é uma expressão muito usada por Paulo. Ele gostava dessa expressão. Na língua grega, que é a língua que Paulo está escrevendo, é uma palavra só. Na tradução para o português, a gente tem que fazer uma frase. Um novo modo de pensar. Um novo modo de pensar. Ou ter uma nova mente. Mas a palavra grega aí, ela é uma só, que mostra a nova mentalidade, a nova cabeça, o novo olhar. E como decorrência disso, os novos sentimentos, as novas emoções, as novas ações e reações. Paulo vai usar isso muito especialmente em Filipenses, que é um texto que vocês conhecem muito bem, quando ele diz, tenham a mente de Cristo, e aí ele fala o que Cristo fez, deixou o seu trono de glória, se encarnou, veio e foi obediente até a morte de cruz. E isso ele estava falando numa situação em que ele dizia, sejam como Cristo também, nesse sentido. Abram mão dos seus tronos, abram mão das suas razões, abram mão das suas vaidades e se encarnem e se deixem humilhar, no sentido de se quebrantem, se tornem gente. Deus se tornou gente para se comunicar melhor conosco. Ele se tornou ser humano em todas as dimensões, sentia fome, sentia sono, chorava, teve que aprender a mamar quando era bebê, sua mãe teve que trocar suas fraldas, teve que crescer, teve que estudar, se tornou gente. Enquanto lá no Jardim do Éden, o ser humano quis ser igual a Deus e caiu, Deus se fez igual ao ser humano e foi exaltado. É dessa maneira que a gente lê Gênesis 3, em paralelo com Filipenses 2. O ser humano quis ser igual a Deus e acabou caindo. Uma outra narrativa que você tem em Gênesis, também poética, da mesma forma, foi a construção de Babel, que simbolizava o homem querendo chegar a Deus, e por isso acabou se dispersando, se perdendo. Não se compreendia mais. Perdeu a capacidade de se comunicar. E a narrativa poética de Babel simboliza isso também. Queremos subir até Deus sozinhos e acabarmos nos perdendo. E aqui em Filipenses, Paulo diz, a nova mente em Cristo é a mente de quebrantar-se, descer, encarnar-se. Essa é a nova mente, não é a mente de subir, ser glorificado, ser endeusado. Não, é o caminho contrário disso. A nova mente em Cristo é lavar os pés dos discípulos. Essa é a nova mente. A nova mente em Cristo é os últimos são os primeiros. A nova mente em Cristo é dar a outra face. A nova mente em Cristo é andar a segunda milha. Essa é a nova mente em Cristo. Então Paulo vai dizer, tenham essa nova mente em Cristo, em Filipenses. Ele vai falar da nova mente em Cristo na primeira carta aos Coríntios. Ele nos deu a mente de Cristo. Ele volta a falar sobre isso também em Colossenses, na mesma expressão que ele usa aí, despir-se do velho ser e vestir-se do novo ser. Ele faz essa mesma comparação também em Colossenses. Então, o que Paulo está enfatizando é essa mudança de mente, que o encontro com o Evangelho, que o encontro com a mensagem de Cristo provoca em nós. E é nesse sentido que a mensagem de Paulo aqui em Efésios pode ser perfeitamente contextualizada no que comemoramos no domingo da ressurreição. O que comemoramos no domingo da ressurreição é Jesus Cristo vencendo o que está morto.
vencendo as formas da morte, vencendo o que não serve mais, vencendo os velhos projetos de vida, vencendo o que não adianta mais querer usar para ter comunhão com Deus, vencendo todos aqueles rituais judaicos, dos sacrifícios de animais, da guarda do sábado, da circuncisão, da celebração das festas, e tudo aquilo que tinha simbolismos de tentativas de aproximação de Deus. Na ressurreição, Jesus vencendo esses mortos, vencendo a letra morta, para dar espaço ao Espírito que vivifica a letra. A ressurreição de Cristo tem todo esse simbolismo, tem toda essa marca de começar o novo. Então, o que Jesus Cristo veio fazer, não veio dar uma roupagem nova ao que era velho. E por isso ele fala isso usando duas expressões. Ele diz, não adianta botar remendo novo em tecido velho, não dá certo. Não foi isso que Jesus veio fazer. Jesus não veio remendar o tecido fissurado. E a outra expressão é, não adianta colocar vinho novo em tonéis velhos. Jesus não veio usar os tonéis velhos. Ele veio, olha, vinho novo é para tonel novo. E nessa ilustração do que ele veio fazer, a ressurreição fica sendo a marca mais definitiva, mais concreta e mais objetiva do nascimento desse novo. Por que vocês estão buscando aqui, entre os mortos, aquele que vive? A grande tentação que temos na nossa experiência com Deus é ficar buscando mortos ou buscando alguém vivo entre os mortos. Não bate, não dá certo. A proposta que o Evangelho vem nos trazer não se encaixa entre o que está morto. Não bate. A ideia era o seguinte desse texto, por exemplo, que é narrado em Lucas, né? Por que vocês buscam entre os mortos aquele que vive? Há um antigo complemento judaico ao diálogo de Moisés com Faraó. Moisés foi ao Faraó e disse ao Faraó, liberta meu povo. O Deus, eu sou, o Deus Yahvé, manda libertar o seu povo. E aí o Faraó pergunta, quem é esse Deus? E diz a Moisés, aí entra o complemento da narrativa, isso não tem êxodo, o que é um complemento de uma narrativa judaica antiga. Então, nesse complemento, diz que o Faraó disse para Moisés, então, espera aí que eu vou ver quem é esse Deus. E o Faraó teria ido à sua biblioteca e mandado os seus pesquisadores pesquisarem tudo o que eles pudessem encontrar sobre Yahvé, o Deus de Moisés. E aí os pesquisadores do Faraó foram lá no Google, foram pesquisar e ver tal, botaram lá Yahvé e viram lá o que aparecia. E aí voltaram para o Faraó e disseram, olha, a gente procurou no Google até a exaustão e não tem nada sobre esse Yahvé. Simplesmente esse Deus não existe aqui na nossa biblioteca, não tem nada sobre esse Deus na nossa biblioteca. E aí o Faraó então teria voltado a Moisés e teria dito a Moisés, não tenho como obedecer esse Deus, porque eu não sei nem o nome dele, não há nada sobre ele aqui. Procuramos na nossa biblioteca tudo sobre os nossos deuses e não achamos nada sobre Yahvé. E aí Moisés teria respondido ao Faraó, por que é que você procura entre os mortos aquele que vive? E essa frase rodou nessa lenda judaica durante muito tempo. E aí, quando a gente chega no Evangelho de Lucas e vai ler a narrativa da ressurreição, a gente encontra essa mesma frase que rodava nessa narrativa judaica, sendo usada pelo personagem que avisa
sobre a ressurreição às mulheres e dizendo a mesma coisa às mulheres, dizendo: por que é que vocês procuram entre os mortos aquele que vive? Porque a ressurreição era exatamente a quebra com as coisas que já não servem mais. E é nesse contexto, então, que eu queria colocar esse texto de Paulo, quando ele diz em Efésios: olha, Cristo ressuscitou, ele abriu a porta das ressurreições. Significa que nós vamos ressuscitar também no último dia? Sim. Significa que Cristo venceu a morte? Sim, é claro que significa isso. Significa que há uma vida eterna? Óbvio que significa isso, é claro. Mas isso são outras instâncias. Depois que a gente morrer e for tomar posse de tudo isso, do que aquilo lá, na eternidade, vai servir para aqui, na vida terrena e na vida temporal. Então, saber que vai ressuscitar depois da morte, está ótimo, amém por isso, graças a Deus. Boa morte e boa ressurreição para você. Mas a pergunta agora é: o que a ressurreição de Cristo significa para quem continua vivendo? Para quem não vai morrer ou não morreu ainda? Para quem ainda não tomou posse da eternidade? Para quem está aqui vivo? Se o simbolismo da ressurreição de Cristo é de que a morte não é o ponto final, está ótimo, mas e antes da gente chegar nesse ponto final? Enquanto estamos aqui, vivendo, convivendo, trabalhando, comendo, sonhando, fazendo nossos planos, nossos projetos, vivendo a nossa vida, o que a ressurreição de Cristo significa para a gente nesse sentido aqui? Nesse sentido aqui, que esse texto de Paulo, então, se casa perfeitamente. O Cristo ressuscitado significa que nós aqui, nessa vida, podemos experimentar o que é deixar de ser um velho ser e passar a ser um novo ser. Ressuscitar aqui sem morrer. A ressurreição de Cristo, embora signifique que quando morrermos nós viveremos com Ele, aqui e agora, enquanto não morremos, podemos ressuscitar de diversas maneiras. Ressuscitamos, obtendo uma nova mente. O Evangelho veio para nos fazer ressuscitar de uma velha mente para uma nova mente, para a mente de Cristo. Esse é o grande sentido da ressurreição para Paulo aqui em Efésios. Vocês se transformam num novo ser. Cristo ressuscitou e esse que saiu dos mortos tem poder para ressuscitar vocês aqui também. Transformar vocês em um novo ser. Ter uma nova mente, porque ser um novo ser significa ter uma nova mente. Ter um novo coração significa ter uma nova mente, porque tudo é aqui. Tudo é aqui. As coisas como se passam aqui, vai se passar no restante. A maneira como somos aqui, seremos no resto. O que é isso aqui é que vai definir o que pensamos, nossas opiniões, nossos gestos, nossas ações, nossas reações, o que sentimos, pelo que nos apaixonamos, quais serão nossas causas, pelo que estaremos dispostos a morrer, o que vamos defender ou o que vamos atacar, o que vai nos horrorizar e o que vai nos encantar. Tudo depende de como funciona aqui. Há pessoas que são tremendamente sensíveis para algumas coisas e se sensibilizarão por essas coisas. E outras que são
tremendamente endurecidas para essas coisas. É aqui. É aqui que é sensível ou é aqui que é endurecido. Tudo depende daqui. Por isso Paulo está dizendo, vocês se apropriam dessa nova maneira de pensar, ou dessa nova mente. E por isso ele vai dizer nesses outros textos, tenham a mente de Cristo, tenham o jeito de pensar de Cristo, pensem como Cristo. E por aí vai. Tá bem. Vamos pegar os episódios da ressurreição, são vários. Pelo que o Evangelho testemunha, e a gente só tem acesso à ressurreição através do testemunho dos Evangelhos, não há nenhum outro documento na história, no mundo, que vá mostrar que Jesus ressuscitou. Nenhum. O único documento escrito que temos testemunhando que Jesus ressuscitou são os Evangelhos. Em nenhum outro lugar você vai encontrar sobre isso. Então, os Evangelhos são mais do que uma biografia de Jesus, são um testemunho de fé, são um testemunho do que eles criam. Eles criam que Jesus ressuscitou e escreveram lá, Jesus ressuscitou. E é esse testemunho que nos chega. Para falar da ressurreição de Cristo, cada evangelista vai contar de um jeito. Você sabe disso. Você pega Mateus, pega Marcos, pega Lucas, pega João, cada um conta de um jeito. Cada um vai falar de um episódio. Cada um vai falar de uma faceta, dentro daquilo que interessa a ele narrar. Cada evangelista narra a ressurreição dentro daquilo que interessava para ele narrar para o seu público leitor. Então, por isso, se a gente imagina que houve aí um intervalo entre a ressurreição de Cristo e a sua subida aos céus, a sua ascensão, houve aí um intervalo de pelo menos 40 dias. 40 dias em que Jesus aparece aos seus discípulos em diversos episódios. E há vários episódios narrados lá. Mas eu quero destacar 3, para ilustrar o que Paulo está dizendo aqui, de ter uma nova mente. E como a ressurreição de Cristo significa apossar-se de uma nova mente, de uma nova maneira de pensar. Primeiro é um episódio conhecido de João 20. Um dos episódios de ressurreição estão lá em João 20. Está lá em João 20. Jesus Cristo aparece aos seus discípulos num lugar em que eles estão reunidos, orando, conversando, comentando os últimos acontecimentos. Um pouco antes, como Jesus já havia aparecido para alguns, pelo menos havia aparecido primeiramente para aquelas mulheres que foram ungir seu corpo, depois apareceu episodicamente para alguns, e agora esses estão comentando, nós vimos o Senhor, nós vimos o Senhor. Os que não viram, pelo menos diziam, as mulheres viram. E aí havia lá, estou falando de João 20, havia lá Tomé. E Tomé dizendo, isso é um absurdo. Não tem como crer numa coisa dessa. Não tem como acreditar nisso. Isso é um absurdo. Então esse foi um encontro de véspera. No dia seguinte, numa das aparições de Jesus, ele aparece aos seus discípulos. Agora com a presença de Tomé. E ali, na presença de Tomé, e ele embasbacado, pasmado, assustado. Embasbacado é uma palavra horrível, né? Pasmado, assustado, ali, diante de Jesus, Jesus diz para ele, toca aqui nas minhas feridas, sou eu mesmo. Pode tirar sua prova. E então ele completa dizendo, olha Tomé, você porque está me vendo e porque pode tocar, você está crendo agora, mas mais bem-aventurados são os que não veem e creem. Que é uma repetição do que João já tinha narrado também, logo no início do seu evangelho, quando Jesus disse, porque vocês me viram aqui falando com Natanael, estão crendo,
Pois eu digo a vocês, se vocês crerem, verão os céus abertos. Primeiro creiam e verão então. É a mesma coisa que Jesus está fazendo aqui com Tomé. Primeiro creia e então você verá. Nesse primeiro episódio da ressurreição, nós temos aqui a nova mente. A nova mente no Evangelho é que nem tudo aquilo que parece tão concreto, nem tudo aquilo que parece tão definido, e nem tudo aquilo que parece tão lógico, é o que é. Há coisas que transcendem a mera lógica, a mera concretude, a mera objetividade. E por isso Jesus disse, olha, a experiência de fé, muitas vezes, vai transcender aquilo que está tão concretamente demonstrado, porque os olhos podem ver apenas o que estão vendo. Mas a fé pode enxergar o que não se vê. Isso pode ser interpretado de uma maneira mais imediata e de uma maneira mais imediata. Por exemplo, na biografia do Juscelino Kubitschek, há um episódio em que Juscelino desce no meio daquele matagal todo do Planalto Central e começa a descrever para o Oscar Niemeyer o que ele estava vendo. Olha, é ali que eu estou vendo os prédios, é ali que eu quero assim, quero assim. Ele já estava olhando, era tudo mato, e ele descrevia como se ele estivesse vendo. Aí, se você pega a biografia do Walt Disney, também em 1938, quando eles lançaram o primeiro longa-metragem, o primeiro desenho em longa-metragem, que é Branca de Neve e os Sete Anões, foi o primeiro desenho em longa-metragem. Antigamente os desenhinhos eram tudo curtinhos, aí veio esse de 1 hora. O Walt Disney também descrevia exatamente tudo o que ia acontecer naquele desenho antes de ter o desenho. Via com os olhos que não são os olhos físicos, via com a imaginação, via com os olhos da mente. Seria mais ou menos isso que Jesus está chamando de ter os olhos da fé, quando você consegue ver o que ninguém mais está vendo, quando você consegue compreender de uma forma como ninguém mais compreende. Essa experiência da fé, a nova mente no Evangelho, tem essa capacidade de nós nos envolvermos com coisas que nem são tão claras assim, mas que para nós, no nosso íntimo, são muito concretas, muito certas. E a gente sabe que se precisar até ter prejuízos por causa daquilo, a gente tem, porque por dentro e nos olhos da fé, a gente está entendendo que aquilo é o certo, que aquele é o caminho, que aquela é a maneira de fazer. Então é o que Jesus disse para Tomé, olha Tomé, os olhos da fé conseguem ver mais do que simplesmente os olhos da face. Esses que conseguem ver com os olhos da fé, veem mais longe e veem melhor. A nova mente em Cristo começa aí. O segundo episódio, muito popular, dessas narrativas da ressurreição, vem em João 21. Ou antes desse, deixa eu falar de um outro, de Lucas 24. Em Lucas 24, a gente tem uma nova narrativa de ressurreição. Nessa narrativa de ressurreição, tem 2 discípulos anônimos, que não sabemos quem são, estão andando juntos. E aí Jesus Cristo chega para eles e começa a andar com eles. E na caminhada eles vão conversando com Jesus, Jesus pergunta, o que é que vocês estão comentando? Ele, mas você não está sabendo o que aconteceu em Jerusalém nesse final de semana? E vão falando. E aí mais lá na frente, quando começa a anoitecer, eles já tinham caminhado bastante, e Jesus faz como se fosse seguir caminho, eles dizem, fica com a gente, está escurecendo, está ficando noite, fazemos questão de hospedá-lo, tem sido tão boa a nossa conversa, a gente está sentindo tão bem essa conversa, ceia com a gente, fica com a gente. E aí Jesus entra com eles para a casa desses 2 discípulos. E lá
começam a cear, e no momento em que eles estão ceando, comendo juntos, eles reconhecem Jesus. E quando eles reconhecem Jesus, Jesus desaparece da vista deles. E aí eles comentam: bem que os nossos corações se sentiam aquecidos enquanto ele falava. Essa é a nova mente que a ressurreição produz em nós, um coração que se aquece com o que Cristo diz. Essa experiência de se aquecer com o que Cristo diz e não se escandalizar, como aconteceu com alguns. Há inclusive um episódio lá em que Jesus começa a falar, as pessoas se ofendem e saem. Jesus até pergunta para os discípulos: vocês também querem sair? Não. Eles não queriam, porque, como Pedro diz, para quem vamos nós? A nova mentalidade em Cristo faz com que a gente absorva os ensinos de Cristo e eles nos deem sentido, nos deem propósito, aqueçam nosso coração, definam nosso comportamento, definam nossa conduta. E a gente começa a achar bom fazer o que normalmente não acharíamos bom fazer. Como, por exemplo, perdoar. A lei era olho por olho, dente por dente, é o que Moisés tinha ensinado. Era a lei mosaica. Tirou um olho seu, você vai e tira o olho dele. Tirou um dente seu, você vai e tira um dente dele. É a lei é a lex talionis, é a lei da reciprocidade, é a lei da vingança. E aí, a pessoa que tem a nova mente em Cristo, que se sentia muito bem se vingando, e que se sentia muito bem pagando na mesma moeda, ou se sentia muito bem pisando porque foi pisado, agora começa a ter o coração aquecido pela nova proposta da misericórdia, do perdão, da compaixão. Não se sente mais bem em pisar, agora quer estender a mão. Não se sente mais bem em vingar-se, agora quer estender perdão. Não se sente mais bem alegrando-se com a desgraça alheia, mas agora se sente bem tendo misericórdia. O coração está aquecido com aquilo que Jesus falava. A lei não aquece mais meu coração. O que aquece meu coração agora é a graça, é o Evangelho, é o ensino de Jesus. Essa identificação, ela acontece quando a mente está renovada em Cristo, quando há uma nova mente em Cristo. É quando ressuscitamos para essa nova mente. E o terceiro episódio da ressurreição que eu quero fazer referência, aí sim, agora, João 21. Que é quando Jesus vai de novo. O episódio da grande pesca se repete agora. O episódio daquela grande pesca de Lucas 5, quando eles estavam pescando e não pegaram nada, aí Jesus diz para eles: lancem a rede de novo. Eles lançaram a rede, trouxeram um monte de peixes, tal, ao ponto que quase o barco afundava de tanto peixe. Aí eles trazem, então Jesus chega perto deles, e ali Jesus os chama para segui-lo. Esse mesmo episódio se repete quase ipsis literis aqui. Agora, pós-ressurreição, de novo, estão tentando pescar e não conseguem. Jesus se apresenta, agora ressuscitado, diz para eles de novo que devem lançar as redes, eles lançam as redes vêm cheias. E aí, quando Pedro está chegando, reconhece Jesus
e fica envergonhado e não quer se aproximar, porque ele sabe o que ele fez. Ele sabe como ele fugiu, como ele foi covarde, foi omisso, negou 3 vezes. Ele sabe. Mas pior do que isso, ele sabia o que ele prometia para Jesus. O que faz a gente ficar envergonhado não é o que a gente faz de errado. O que faz a gente ficar envergonhado é lembrar que a gente prometeu que não faria e acaba fazendo. É isso que envergonhava Pedro. E então, Pedro pula na água, resolve, em vez de ir junto com os discípulos, dar uma enrolada, né? Dá uma enrolada. E aí, quando ele vai chegando perto, o que Jesus já tinha feito? Olha como Jesus foi reconstruindo todo o quadro. Ele montou a fogueira, já tinha peixe assando na fogueira, como se ele estivesse dizendo: Pedro, está lembrando? Você está lembrando? A gente sentava ao redor da fogueira, a gente assava o peixe junto, comíamos juntos. Lembra-se disso tudo? Lembra-se. Pedro foi chegando, sentou ali, começou a comer com eles. E aí veio o momento mais definitivo dessa narrativa, muito bonita, muito poética, inclusive, que é Jesus dizendo para Pedro, perguntando para Pedro: tu me amas? E perguntando 3 vezes. Como se tivesse ali. O que Jesus estava fazendo, me permitam a comparação, os mais sensíveis, mas o que Jesus estava fazendo era espremendo esse furúnculo de Pedro. Está bem? Tirando aquele pus. Estava tirando o pus. Vem cá lembrar. Está lembrando? Está vendo agora o que você fez? Está lembrando tudo? Tá bom, eu quero te dizer o seguinte. Tem um recomeço. Tem um recomeço. Tu me amas? Eu amo. Então você vai cuidar do meu rebanho. Você me ama? Amo. Então você vai cuidar dos meus cordeiros. Você me ama mesmo? E sim, você sabe que eu amo. Então você vai cuidar das minhas ovelhas. Vamos virar essa página e vamos deixar o que passou passar e vamos recomeçar. E talvez aqui você tenha uma das figuras mais fortes da ressurreição de Cristo. É que há sempre possibilidade de recomeçar. Nós ressuscitamos para os novos começos. Nós ressuscitamos para os recomeços, para nos erguermos novamente e para de novo começarmos a andar. Talvez agora por outros caminhos, talvez agora sobre outros pisos, outros solos, mas a gente se levanta e recomeça a andar. A ressurreição significa que nós temos um Deus que está sempre disposto a recomeçar conosco e que nos faz recomeçar sempre. A nova mente entende que é possível recomeçar sempre com Cristo. É possível recomeçar sempre com o Evangelho, que o Evangelho é a grande mensagem do recomeço. Nesse domingo da ressurreição, sem sairmos da carta aos Efésios, mas ainda com os nossos olhos na carta aos Efésios, nesse domingo da ressurreição, vendo nessa carta aos Efésios, essa alusão que Paulo faz ao novo ser, o ser que se despe do velho ser e se veste do novo ser, nesse domingo da ressurreição, em que a ressurreição de Cristo é o protótipo, é o grande paradigma, é a grande moldura de nós andarmos nossa caminhada, andarmos o nosso caminho, com essas 3 certezas. A certeza de que, nessa nova mente, os olhos da fé enxergam mais longe do que os olhos do rosto. Nessa nova mente, a certeza de que nossos corações são aquecidos pelo que Cristo ensina. É o que Cristo ensina que nos vale. Não é o que a sociedade consumista, imediatista, violenta,
vingativa, que anda atrás só de poder e domínio. Não é o que essa sociedade ensina, mas é o que o Evangelho ensina, que aquece o nosso coração. Se o nosso coração não está sendo aquecido pelo que o Evangelho ensina, é porque não tem mente transformada. Porque a mente transformada é aquecida pelo que Cristo ensinou. E que nessa nossa caminhada, em terceiro e último lugar, a ressurreição de Cristo seja sempre esse protótipo maior, esse paradigma maior, de que temos um Deus que faz as coisas recomeçarem. A gente tropeça, cai, se machuca, se fere, mas Ele não deixa apagar o pavio que fumega. E Ele sempre fará com que a chama se renove ou ressuscite. O Deus que ressuscitou dos mortos é aquele que faz com que a nossa chama interior sempre se renove e ressuscite. É o Deus que nos pega pela mão e nos leva na caminhada. É com Ele que nós andamos, o Deus da ressurreição. Que Ele assim nos abençoe. Amém.